O estudo da palavra de hoje, irmãos, Deus colocou um tema no meu coração, e esse tema diz que Deus, Ele só prova aquele a quem Ele deseja aprovar. Muitas vezes, quando nós somos submetidos a uma prova, a uma luta, a um combate espiritual, enfrentamos uma batalha mesmo, acirrada na nossa vida, a gente tem por tendência a pensar, né, meu Deus, por que tal situação tenha se levantado? E talvez a gente se esqueça naquele momento que Deus possa estar até permitindo eu passar por um processo a fim de que eu seja aperfeiçoado, melhorado, para que Ele possa confiar nas minhas mãos coisas maiores, projetos sobrenaturais. Porque Deus, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, que Ele pode assim nos abrir uma grande porta. Mas Deus, a Bíblia diz que a sua bênção enriquece e não acrescenta dores. Então, tudo que Deus me der, sempre será para acréscimo, e nunca para me trazer qualquer tipo de mal. Então, talvez Deus, na sua ciência, no seu conhecimento, Ele olha e Ele percebe que eu preciso de uma preparação. Eu preciso ser por Ele moldado, eu preciso por Ele ser trabalhado, para que eu viva as suas grandes maravilhas. E esse período de preparação é um período que às vezes nós passamos por situações na nossa vida, mas para nos moldar. Então, repito, Deus, Ele só prova, Ele testa aquele a quem Ele quer aprovar. É claro que Deus, na posição de Pai e na posição de Senhor, jamais Ele testará um filho, por exemplo, com uma enfermidade, uma doença, né? Eu já vi pessoas doentes afirmando estarem assim por causa de uma provação de Deus. Aí eu já não concordo. Eu acho que eu sou pai, eu tenho 2 filhos, e tudo que eu puder fazer para evitar que um filho meu se adoeça, é claro que eu farei. Não medirei esforços, gastos, para ver a minha família com saúde. Você pai, você mãe, às vezes até paga um plano de saúde, aqueles que têm condições para isso, aquele que não tem a condição, né, há um sinal de que a criança não está bem, já vai ali, já faz uma oração, né, se preciso for, pega ali um remédio, compra um remédio, porque na posição de pai, a gente sempre quer ver o filho bem, quer ver o filho curado, quer ver o filho sadio. E se nós, né, que somos maus, imperfeitos, queremos ver os nossos filhos gozando de saúde, gozando de paz, quanto mais o nosso Deus que está no céu, não é verdade? Então Ele não vai nos provar com doenças, não, mas Ele pode provar a minha fé, Ele pode provar a minha confiança, Ele pode provar o meu coração, Ele pode me levar a uma situação a qual eu demonstre se verdadeiramente eu sou dele, eu confio nele, eu amo a ele ou não. Porque o Senhor levou, por exemplo, o povo hebreu lá para o deserto, e aquilo foi uma prova. Deus queria saber o que estava no coração deles, se naquele deserto eles guardariam o mandamento ou não. Depois você veja lá em Deuteronômio 8. Então Deus, Ele me leva ao deserto, para quê? Não para que eu morra no deserto, o deserto não é o final da minha vida, mas pelo contrário, o deserto é apenas uma vírgula, é um processo que aperfeiçoará cada vez mais a minha fé. Então entenda nisso, creia nisso, sabe? Lembra quando Deus provou a Abraão, pedindo a ele o seu filho, o seu filho ali, o Isaque, para que ele subisse ao monte e sacrificasse o seu pai? Era uma prova.
Deus não permitiu que aquilo acontecesse, mas Deus queria ver, irmãos, se Abraão o obedeceria. Então Deus, ele prova cada um de nós, você, eu, ele prova a todos nós, e que no momento da prova, nós sejamos aprovados. Um detalhe, na hora da prova, muitas vezes a sensação que dá é que nós estamos sozinhos, é que nós estamos desamparados, mas eu digo para você, isso não é verdade. O Senhor está lá, Ele está lá. Quando éramos alunos e estudávamos na escola, você se lembra que na hora da prova, era uma hora de silêncio, era uma hora de concentração, de tensão também, né? Era um momento assim de desconforto. O professor estava lá na sala, ele estava lá. O professor daquela prova, se tinha ali, sei lá, 10 questões, se haviam ali 20 questões, o professor, que até elaborou aquela prova, ele sabia a resposta de cada uma daquelas perguntas. Mas ele não podia, naquele momento, te passar as respostas. Ele não podia. Ele estava ali, ele estava presente, mas ele queria lhe dar uma lição. E quantas vezes, irmãos, nós fomos fazer uma prova, fomos ruim naquela prova, tiramos uma nota baixa, e aí pegamos firme, estudamos ainda mais, batalhamos ainda mais, para recuperarmos uma nota. Então, quando eu sou submetido a uma prova, Deus está presente, mas Ele deixa eu agir para ver se eu tenho realmente aprendido com Ele, aprendido com a palavra dEle, para que eu me aperfeiçoe, para que espiritualmente as minhas notas melhorem, e eu seja por Ele aprovado. Tá bom? Olha, irmãos, hoje a palavra vai falar disso. Deus prova aquele a quem Ele mesmo quer aprovar. Eu quero começar a leitura aqui no livro de Provérbios, na altura do capítulo 17, Provérbios 17, e nós iremos ler o verso de número 3, tá? Provérbios, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: o crisol. E esse termo crisol, para quem já trabalhou com experiências químicas, você vai se lembrar que o crisol é aquele recipiente onde se realizam as misturas, né, para derretimento dos metais, né? Então o crisol, ele é para a prata, e o forno, né, ele é para o ouro, mas o Senhor, Ele prova, olha a prova aí, ó, os corações. Então, assim como a prata, ela é colocada nesse recipiente ali, chamado crisol, para que ele possa ser derretido, e assim o artífice, o ourives, possa dar a ele a forma que ele deseja. Então, como o crisol para a prata, como o forno para o ouro, né, essa aliança que eu tenho aqui nas minhas mãos, você veja, um dia ela foi a um forno, esse metal, ele foi derretido, ele foi colocado numa forma que deu a ele hoje que fez ela ser hoje o que ela é. Hoje essa aliança, ela é uma circunferência perfeita. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera aqui, olha. A aliança, ela é perfeita, mas para que ela fosse perfeita, redondinha, bonita, representasse uma aliança com o meu cônjuge, para que ela se tornasse assim, ela primeiro precisou passar pela prova, pelo fogo, pela fornalha, pelo derretimento. E talvez o ouro não gostaria de ter que passar por isso, mas após ele haver passado, ele pôde receber um formato e assim permanecer. Se nós queremos nos tornar perfeitos como uma aliança,
perfeitos como algo que foi trabalhado e trabalhado agora, esculpido pelas próprias mãos do Senhor, então é necessário que eu me permita passar, sabe, pelo crisol, me permita passar pela fornalha, entender que Deus, Ele prova os corações, que se Deus permitiu eu passar por um momento, se Deus permitiu eu enfrentar e travar tal batalha, é porque Ele quer me moldar, Ele quer fazer de mim um soldado mais valente, um soldado mais guerreiro. Irmãos, antes de um soldado, sabe, ele entrar nas maiores batalhas, ele ganhar renome, enfrentar e vencer os seus maiores desafios, primeiro ele é treinado. Ele é treinado. Imagine um oficial de elite, e como ele treina, ele passa, se submete a treinamentos, e quanto maior é aquele grupo, irmão, se é um grupo de elite, um grupo especializado, o treinamento é ainda mais rigoroso, até para que seja feita uma peneira, aonde aqueles mais ociosos, aqueles mais preguiçosos, aqueles que não têm aquela vocação mesmo, já vão ficando para trás. Eles não suportam aos testes aos quais são submetidos. Então eu entendo que quando Deus nos permite enfrentar uma prova, Deus, Ele está querendo me aperfeiçoar, me tornar uma pessoa melhor, bem-sucedida. E como Ele quer que eu seja aprovado, primeiro Ele tem que me provar. E é importante que no momento da provação, eu não seja reprovado. Eu não frustre ali as perspectivas que Deus ele levantou e cultivou ao meu respeito. Então, ao invés de frustrar, entristecer a Deus ao ser reprovado, na hora da prova, irmão, eu tenho que lutar. Eu lembro uma canção antiga que dizia, né, que na hora da prova eu vou dando glória a Deus. Sabe aquela música, acho que era do Lázaro Ramos, né? Dizia, vou passando pela glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então a hora da prova não é hora de lamento, não é hora de choro, não é hora de tristeza, muito menos de depressão, não é hora de murmurações. A hora da prova é a hora de darmos glória a Deus, e falar, Deus, o Senhor está, ou me permitiu passar por esse grande desafio, é porque o Senhor quer me habilitar, me ungir, me capacitar. Por quê? Porque como o crisol para a prata, como o forno é para o ouro, assim também é o Senhor, provando o meu coração, querendo saber o que é que está dentro de mim, querendo ver se na hora da batalha, a Ele eu continuarei fiel, vigilante, amando e o servindo. Irmãos, isso é muito importante. Coloca na tela aí de novo para nós, né? Como o crisol para a prata e o forno para o ouro, mas o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor, irmãos, o Deus forte, todo-poderoso, o que é que Ele faz, irmãos? Ele prova os corações. Como, pastor, como que Deus, Ele consegue provar o coração de uma pessoa? Você sabe que Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece interiormente. Deus conhece o nosso coração. Ele, diz a Bíblia, que Ele esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar
sabe, é o mesmo que ladrilhar, é olhar cada pedacinho. Lembra quando nós estudávamos no primário, que tinha aquele caderno de matemática, cheio de quadradinhos, né? Então é isso da esquadrinhar, é como se pegasse uma folha daquele caderno, colocasse no nosso coração, e cada um daqueles quadradinhos fossem pontos que Deus fosse olhando. E como que Deus ele prova o nosso coração? No livro do profeta Isaías, ele vai nos ensinar isso. Olha, Isaías 48, lá na altura do versículo 10, Isaías, capítulo 48, versículo de número 10. A palavra de Deus declara: eis que te purifiquei, olha só, irmãos, te purifiquei, mas não apenas como a prata, eu provei-te, aonde? Ó, na fornalha da aflição. Então, como que Deus prova o meu coração? Permitindo que eu seja colocado, lançado numa fornalha de aflições. Pastor, mas imagine, pastor, eu não quero enfrentar aflições. Irmãos, mas a aflição, ela vai me purificar. Porque quando eu enfrento uma aflição, e toda e qualquer aflição, ela me aproxima de Deus. Ela me faz orar mais, jejuar mais, até mesmo vir mais à igreja, ler mais a Bíblia, confiar mais em Deus. Quantas pessoas eu já vi que procuraram a igreja, procuraram o caminho do Senhor após haverem enfrentado grandes aflições. Talvez, na verdade, foi a aflição que a motivou a se achegar a Deus. É claro que muitos, quando vêm a Deus, vêm por causa de uma aflição. Depois, é claro, que se apaixonam pelo Senhor, conhecem a sua palavra e passam a amá-lo, servi-lo. Mas no início, não foi assim. No início, olha, uma grande parte das pessoas, inclusive eu mesmo, conhecia Jesus num momento de aflição. Então Deus, Ele usou uma aflição para me purificar, me tornar puro, me levar para perto dEle, me moldar. Sabe, irmãos, então Ele me leva para a aflição. Eu sei que, se preciso for, e se possível for, na verdade, nós gostaríamos de evitar toda e qualquer aflição. Né, pastor, eu quero evitar as aflições, mas não tenha medo de aflições. A Bíblia diz que, né, os filhos dos leões sofrem e passam fome, mas aqueles que buscam a Deus, esses não têm falta de nada. E ainda que eu enfrente aflições, irmãos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Então Deus, Ele vai te livrar das aflições. Só que talvez você não esteja sabendo lidar com as aflições, e você não percebe que esta aflição, ora levantada, ela só se levantou, Deus só permitiu que você passasse por aquilo, porque Ele queria era te aprovar. Ele está te preparando para coisas superiores, para coisas que hoje você não está preparado ainda para vivê-lo. Você ainda não alcançou tal estrutura, tal força. Então Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua sabedoria, Ele falou assim: deixa eu purificar essa pessoa. Ela ainda precisa ser purificada, tem coisa suja ainda tem ali uma coisa agarrada nela que tem que sair. E é no fogo que isso sai. É no fogo que as impurezas elas são separadas, que a escória ela sai da prata, que a sujeira se livra do ouro. É na fornalha,
como ele disse aqui, olha, vamos ler novamente, ó, Isaías 48:10, eis que te purifiquei. E como que Deus me purifica, como que Deus me lava, como que Deus me prepara para coisas maiores, até para a minha salvação, para a minha prosperidade, para as grandes conquistas e realizações, ele tem que me purificar. E como que Deus me purificou? Ó, não como simplesmente a prata, mas proveite na fornalha da aflição. Deus falou assim, então eu permito que você passe na fornalha. Por quê? Porque lá na fornalha é que vai fazer a separação. O que é prata se queima, não resiste. O que é sujeira, o que é escória, ele pode ser tirado, arrancado. E existe ali a divisão. Mas o que é puro, o que é valioso, o que permanecerá para sempre, aí isso é separado. Então, Deus me permite passar por aflições para me aperfeiçoar, para me limpar. Ele quer me purificar. Ele quer tirar da minha vida as escórias, Ele quer tirar a sujeira, Ele quer tirar o pecado, Ele quer tirar o pensamento errado, Ele quer tirar as murmurações, as reclamações, e fazer de cada um de nós vencedores para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto de ser afligido. Gozado, o salmista gostava. Vai lá no livro de Salmos para você ver, irmãos, lá no capítulo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, lá no verso 67, Salmos 119, 67, às vezes, irmãos, é preciso passarmos pela fornalha da aflição, é preciso, é necessário. Por quê? Porque olha o que acontece ao passarmos por essa fornalha. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, né, então antes de passar por tais aflições, o que o salmista declarou aí? Ó, eu andava errado. Olha aí, eu andava em pecado, eu andava na falha, mas agora, depois de ter sido afligido, o que eu faço, irmãos? Eu guardo a tua palavra. O salmista falou, olha, quer saber de uma coisa? Tem que confessar para você. O salmista falou, antes de eu passar pelas aflições, antes de eu passar pelos desafios, antes de eu enfrentar as minhas lutas, sabe como é que eu andava? Eu andava errado, eu andava torto, eu andava no mau caminho, eu andava na direção que me levaria para o inferno, eu andava errado, mas agora... Ou seja, após passar por... Claro, eu não queria ter passado, mas já que eu passei, eu entendi que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter até acontecido. Porque agora, depois de haver sido aflito, e entender que eu estava errado, hoje eu guardo a palavra, hoje eu observo a palavra, hoje eu cumpro a palavra, hoje a palavra é real na minha vida, o que a palavra diz ao meu respeito acontece. Ela diz que eu estou sarado e eu recebi a cura, ela diz que prosperidade é dom de Deus e eu estou prosperando, disse que é eu e minha casa servindo ao Senhor e a minha família passou a servir ao Senhor, mas a palavra ela se cumpriu na minha vida, quando eu a obedeci, quando eu aguardei, porque irmãos, se eu quero a palavra cumprida na minha vida, eu tenho que guardá-la, só que perceba que antes da aflição, o salmista falou, olha, antes de ser afligido, eu andava errado, eu estava andando errado, nós temos que analisar os caminhos por onde nós temos andado, temos que analisar, e pensar, meu Deus, será que eu estou no caminho direito? Será que eu estou no caminho honesto? No caminho puro? No caminho verdadeiro? Eu estou enfrentando essa aflição, será que não é Deus tentando me alertar acerca do meu mau caminho?
acerca das minhas más escolhas, das minhas más decisões? Deus me permitiu passar por isso, será que Ele não quer me moldar em alguma área? Porque Deus não leva ninguém para aflição por acaso, Ele quer o melhor para nós, o melhor. Você compreende? Aqui ainda no Salmo 119, alguns versos aí para frente, ao verso 71, ele disse assim, ó, Salmo 119, 71, foi-me bom ter sido afligido. Foi é bom, quer saber de uma coisa? Foi ótimo, foi bom, sabe por quê? Para que aprendesse os seus estatutos. Às vezes eu tive que aprender de uma forma mais difícil, tive que aprender de uma forma complicada, e olha a conclusão que o salmista chegou: foi-me bom ter sido afligido. É claro que na hora da provação, da aflição, não tinha nada de bom aparentemente, mas depois que ele colocou a sua cabeça para analisar, que ele fez as suas ponderações, que ele fez uma autocrítica, depois que ele fez uma análise de toda a situação que o rodeava, sabe, uma retrospectiva, ele falou: quer saber de uma coisa? Hoje eu cheguei à conclusão, foi bom eu ter passado por isso. Com outras palavras, talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria observado os estatutos de Deus, eu não teria tirado um tempo para aprender mais de Deus, para me aproximar mais do Senhor. E aí, com isso, aquilo que o Senhor realizou, tais obras seriam atrapalhadas, impedidas. Você compreende? Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, a epístola de Pedro, lá no finalzinho, 1 Pedro capítulo 4, a gente vai ler o verso 12. 1 Pedro 4, verso 12. Aqui nós vamos aprender como que a gente vai fazer para encarar as provações. Pastor, hoje é o meu dia de aflição, hoje é um dia de prova para mim, e se Deus está me provando para me aprovar, Ele quer me aprovar, como que eu devo agir para ser aprovado? Para superar esse momento, para dar a volta por cima, para verdadeiramente assim glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. É dessa forma aqui, ó. 4:12. Amados, não estranheis, não estranha, não acha que é uma coisa do outro mundo, a ardente prova que vem sobre vós. Então Jesus falou assim, através daqui do apóstolo Pedro: gente, você não pode ter a prova como se fosse uma coisa estranha, como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa desconhecida, como se você se surpreendesse com ela, até porque Jesus disse que no mundo teríamos as aflições. Aí a pessoa passa uma aflição, ai, por que eu estou sendo aflito? Jesus falou que aconteceria. Então eu não posso tratar a aflição como se fosse uma coisa estranha, como se Jesus não houvesse me alertado a respeito delas. Então ele disse: olha, não estranheis a ardente prova, e tem prova que arde, irmão, tem prova que é ardida, que machuca, que é dolorida, mas não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Então a prova, ela quer te tentar, ela quer te derrubar, ela quer te destruir, como se coisa estranha te acontecesse. Mas como que eu devo tratar esse momento? Alegrai-vos. A hora da prova, irmão, começa a se alegrar no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Então sabe, é Deus, sabe, Cristo também sofreu aflições por mim, hoje Ele me permite passar por tais aflições, para que eu me aperfeiçoe, para que também, junto com Ele, na revelação da sua glória, vos regozijeis e
alegreis. Digam graças a Deus. Olha que coisa linda, irmão. Então deixa Deus se revelar na sua vida, revelar na sua vida a sua glória. Sabe, na hora da prova, comece a se alegrar. Não se alegrar pela prova em si, não é se alegrar por estar enfrentando aquele desafio, mas é por saber que um dia Cristo foi afligido e venceu, e eu também estou sendo afligido, mas eu também vencerei, e o glorificarei, e esta vitória será um marco na minha vida, servirá de testemunho para a salvação de povos, famílias, parentes, vizinhos, conhecidos. Sabe que eu tenho que olhar aquele momento e falar, não, eu vou lutar isso aqui para a glória de Deus, para a glória de Deus. Você lembra quando, lá em João 9, diz a Bíblia que aquele rapaz estava cego de nascença, e aí perguntaram para Jesus, Jesus, vem cá, diz uma coisa, tira minha dúvida, quem que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele? Foram os pais? E Jesus falou assim, não rapaz, larga esse negócio, larga essa história para o lado, não foi nem os pais, nem ele que pecou, mas já que aconteceu isso, então que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que se faça as obras de Deus enquanto é dia, porque vai chegar a noite, aí meu irmão, ninguém mais vai poder trabalhar, ninguém mais vai poder trabalhar, então eu tenho que aproveitar esse dia, o dia que se chama hoje. Pastor, eu estou enfrentando o meu desafio, pastor, igual o Pedro falou aí, uma ardente prova, pastor, está ardendo, está machucando, está doendo, está me incomodando, pastor do céu, me ajuda em oração, vou ajudar mesmo. Agora essa ardente prova, ela veio para te tentar, ela vai te provar, ela vai te elevar a uma fornalha, a uma temperatura, que você já deve começar a se alegrar, diz a Bíblia, alegrai-vos. Alegrai-vos porque você está enfrentando essas aflições com Cristo. E como Ele venceu, você vencerá. E você se regozijará nele, se alegrará nele. Voltando 3 páginas atrás aí, mais ou menos, lá no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, lá no verso 7, às vezes a gente repete o livro, porque pode ser que alguém entra depois, né, na live, enfim, nós estamos ao vivo, tanto no Facebook, como no YouTube, e nós queremos que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecerem a Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, tá bom? Pastor Ronald, você procure ali, faça a sua inscrição, para que o YouTube possa começar assim a repassar o nosso vídeo a outras pessoas. Quanto mais pessoas inscritas, curtindo, compartilhando, mais o YouTube passa a enviar esse vídeo, encaminhar para outros grupos de pessoas, e a nosso coração tem um desejo de alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então quem acompanha pelo Face agora, depois dá uma entradinha lá no YouTube e inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Caso você tenha dificuldade de achar, depois você coloque lá no seu browser da internet, né, seja o Firefox, seja o Chrome, o Explorer, né, enfim, o navegador que você usa, é o Safari, vai lá e clica lá, pastor.ronald.silva, né, e você vai achar a gente ali, ou entra no meu site, pastorronald.com.br, lá tem todas as minhas mídias sociais, Pastor Ronald, Ronald com demudo, pastorronald.com.br, dali você encontra todas as mídias sociais do Pastor Ronald. Vamos lá então, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, porque o ouro perece, a nossa fé não, né? Ela é provado pelo fogo, e se ache
né, após haver sido provado, passado por esse fogo, essa fé nossa que foi provada, se ache em louvor e honra, se ache em glória na revelação de quem, irmãos? De Jesus Cristo, ao qual, olha que lindo, não o havendo visto, a mais. E realmente nós não vimos a Cristo com nossos olhos físicos humanos, mas nós amamos ao Senhor, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável, né, inefável é que não pode se descrever com palavras, né, e glorioso. Irmão, isso aqui é muito lindo, irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu até quero ler de novo esse texto com vocês, mas por gentileza a produção coloca para nós, na nova tradução da linguagem de hoje, o 7 e também o 8. O 7 diz, essas provações, então se você está passando por elas hoje, se elas são reais na sua vida hoje, qual é o objetivo delas? Olha, elas são para mostrar, para provar para você, declarar a você, que a fé que você tem, ela é verdadeira. Que essa fé, ela não é mentirosa, falsa, não é uma pessoa que desanima, não, ela é verdadeira, ela é genuína. Pois até o ouro que possa ser destruído, ele é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, ela vale muito mais do que o ouro, até porque a fé pode me levar a galgar riquezas e reconhecimentos e sucesso, né, em todas as áreas. Ele precisa ser provado para que continue firme. E assim vocês receberão, olha que lindo, a aprovação. Por isso que eu digo, irmão, Deus prova quem Ele quer aprovar. Uma vez aprovado, que você receba essa aprovação, olha só, irmão, o que você viverá? Glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Irmão, vamos começar a revelar Jesus na nossa vida, revelar Jesus ao mundo, revelar Jesus às pessoas, à nossa família, revelar a glória de Deus, e um dia Ele também se revelará a cada um de nós. Põe o 8 ali para a gente orar também, né, e analisar. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria que é tão grande, que é tão gloriosa, que as palavras, enfim, elas não são capazes do que, de descrever, não podem descrever porque elas são inefáveis, né? Amigos, guarde essa palavra no seu coração. Se você está sendo provado, Deus, Ele quer te aprovar, Ele quer se revelar na sua vida, mostrar que Ele é o teu Deus, poderoso para curar. Agora a tua fé está sendo provada, a tua fé está sendo submetida a esse momento, então aperfeiçoe essa sua fé, lute pela fé, ore pela fé, batalhe pela fé, porque esta fé fará de você um campeão. Você é um campeão de Deus, você é um vencedor em Cristo Jesus, você tudo pode, irmãos, em Cristo que te fortalece. Sabe, irmãos, eu fico bravo às vezes, eu vejo uma pessoa enfrentando uma luta, e aí começa a murmurar, começa a reclamar, começa a desistir, quer largar tudo. Não, que esta luta mostre quem você é, sabe, que você foi alistado para uma guerra, e que você está preparado para o que der e que vier. Para terminar, irmãos, no livro de Tiago, e aqui eu termino, um pouquinho para trás, aí Tiago capítulo 1, eu li esse verso aqui na sexta-feira, e eu quero hoje ler novamente com você, e aí a gente termina, e vamos falar com Deus, né? Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado é o varão, o homem, que sofre a tentação, né, que passa por momentos dos quais ele não gostaria de passar,
Porque quando ele for provado, então aí vem a prova, e provado e aprovado, como acabamos de ver lá em Pedro, né? Ele receberá o que, irmãos? A coroa da vida, a recompensa, o galardão, a qual o Senhor, Ele tem prometido. E a quem que Deus promete tal galardão? Aqueles que o amam. Meu irmão, na hora da prova, continue amando a Deus, amando, servindo, adorando, porque esse é o caminho que te levará a viver e receber a sua coroa da vida, amém?